Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do Egídio e também de outros dois jogadores que levaram o Cruzeiro na justiça e qual o valor, sim, respectivamente, de cada um desses que cobra do Cruzeiro. A respeito, assim, também do caso envolvendo a volta do público aos estádios e uma análise do jogo de ontem diante do Confiança. Outro assunto que eu queria falar com vocês é sobre essa parceria com a XP, que o Cruzeiro vai conseguir ter os salários pagos de acordo com o presidente Sérgio Rodrigues, até o final da temporada, e qual o valor estipulado que a XP deve liberar para o Cruzeiro para isso. E também o último assunto a respeito, assim, mais de 100 milhões de reais que o Cruzeiro teria de prejuízo caso não subisse para a Série A, planejamento assim feito pelo Sérgio Rodrigues, que foi revelado nessa semana, tá? Mas antes de começarmos, já aproveite para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. O salve de hoje é para duas pessoas que comentaram no vídeo de ontem. O primeiro é para o Giliard Alves, valeu demais. Vou mandar um salve para Azul de São Francisco, Minas Gerais, e também Brasília, no Distrito Federal, valeu demais. E outro para o Paulo Gonçalves, que comentou no vídeo de ontem, foi um dos primeiros, então valeu demais aí, Paulo. Caso você queira aparecer aqui no vídeo, que possivelmente eu devo postar outro ainda nesse sábado mais tarde, deixa aqui seu comentário, seu nome, de onde você é, que quem sabe você não aparece aqui no canal, beleza? Bom, vamos começar falando sobre o jogo de ontem contra o Confiança, que assim, partida que o Cruzeiro ganhou e injetou, deu uma nova animada no time, né, passando muito mais confiança para o segundo turno da Série B. Enfim, o Cruzeiro que começou a partida com um time que já era de se esperar, em relação assim, aquele primeiro time que eu tinha trago para vocês, não teve nenhuma mudança, somente o Felipe Augusto entrando na ponta esquerda, que assim, foi razoavelmente bem, mas continuou durante toda a partida, que eu vou contar aqui mais para vocês, tá? Cruzeiro que jogando com torcida claramente faz uma diferença assim absurda, mesmo ontem o Mineirão não estando lotado, não estando nem 30% da capacidade dele, já vê que faz uma diferença gigantesca e que no primeiro tempo isso foi fundamental para o Cruzeiro fazer uma pressão absurda no Confiança, tanto que no primeiro tempo foram 8 finalizações contra nenhuma da equipe lá do Sergipe, então o Cruzeiro com o apoio da torcida foi muito superior durante toda a partida, tá? No primeiro tempo o Cruzeiro teve algumas chances de fazer o gol, abriu o placar, que o gol já estava bem próximo de sair, mas o Cruzeiro foi enrolando, teve algumas mudanças boas no intervalo, como por exemplo, entrando assim o Claudinho, que foi muito bem no jogo, e principalmente o Wellington Nem. O Wellington Nem que criou algumas boas jogadas, o primeiro lance assim, de destaque na partida foi o pênalti sofrido, que o Marcelo Moreno converteu, marcando assim o seu 6º gol na temporada, chutando no lado esquerdo do goleiro, e foi muito bem nessa cobrança, tá? Até por ter toda uma pressão, primeiro jogo com torcida no Mineirão, o Marcelo Moreno foi muito bem e abriu o placar do Cruzeiro, que foi fundamental naquela altura do jogo. E tem que dar destaque também para o Adriano, que fez uma partida sensacional ontem. Não é à toa que eu venho pedindo ele como titular e que é um dos melhores jogadores para esse setor de volantes do Cruzeiro há um bom tempo, tá? Desde 2020, quando ele começou, você vê que é um cara extremamente diferenciado. Além disso, o técnico Luxemburgo mexeu no time, que fez algumas boas mudanças novamente, como por exemplo o Wellington Nem, que começou no banco de reservas e foi muito bem no segundo tempo para dar um gás a mais para o time, tanto que o Matheus Pereira que saiu para entrar o Wellington Nem, então o Felipe Augusto ficou meio que de lateral esquerdo, que ele já fez a função, bem mais ofensivo, e o Wellington Nem pelo lado direito e às vezes esquerdo do campo, tá? Entrou assim também o Flávio, além também do Marco Antônio, que foi muito bem. O Marco Antônio quase fez um gol, um chute muito bonito de fora da área, que o goleiro adversário acabou defendendo, né? O Michael, goleiro do Confiança, e que o Marco Antônio tem tudo para ganhar mais chances, que até o Luxemburgo já tinha falado isso. Eu até já fiz um vídeo, se não me engano, na quinta-feira ou quarta, acabei esquecendo aqui, onde eu falo a respeito do Marco Antônio e o que o Luxemburgo disse a respeito dele, tá? Enfim, no final do jogo o Cruzeiro só levou uma grande pressão, que foi justamente no último minuto com a bola cruzada para a área. O Thiago Reis, jogador do Confiança, que inclusive pertence ao Vasco e está emprestado, recebeu um cruzamento que, nossa, por pouco mesmo, o Confiança não empatou esse jogo no último minuto, que na minha opinião seria muito injusto, tá? O Cruzeiro deu mais de 18 finalizações ao gol adversário, o Confiança apenas 3, sendo nenhuma no alvo. Então o Cruzeiro dominou completamente o jogo. E assim, espero que tenha uma boa sequência agora, depois desse começo sensacional
de segundo turno, tá? Lembrando que o Cruzeiro atualmente está com 24 pontos, abriu 5 em relação ao primeiro time dentro do Z4 e o primeiro time dentro do G4 tem 9 pontos a mais que o Cruzeiro, então ainda dá para buscar sem sombra de dúvidas, tá? E vocês, o que acham a respeito desse jogo de ontem diante do Confiança? Deixa aqui sua análise nos comentários, você acha que o Cruzeiro ainda tem chance de subir? Eu acho que sim, por conta dessa moral que o time está tendo, se pegar um segundo turno bom, tem tudo para conseguir um acesso para a Série A no ano que vem, beleza? Mais um assunto que eu queria compartilhar com vocês é a respeito assim do Rodriguinho e alguns processos de jogadores na justiça, como por exemplo do Egídio, que já foi condenado a pagar um valor milionário, além também do Arthur Kaique, tá? Vamos começar falando sobre o Egídio, que a justiça determinou nessa última quarta-feira que o Cruzeiro pague 4 milhões e 300 mil reais ao jogador, tá? É um valor bem alto mesmo e que o Cruzeiro já tinha sido condenado a pagar 1,5 milhão somente por direitos de imagem e agora esse valor oficial de 4 milhões e 300. Ainda não chegou em um acordo como que vai pagar, deve parcelar em vários anos mesmo, com uma parcela bem baixa, tipo 60, 80 mil e aumentando progressivamente, até porque o Cruzeiro vai... a maioria dos contratos fazem isso, porque tem uma expectativa de que daqui 5, 4 anos que seja, esteja numa situação muito melhor do que agora, tá? O jogador havia acionado o clube na justiça em abril desse ano e ele pedia 5 milhões e 600 mil reais. No final das contas foi 1 milhão e 300 a menos, mas assim, é um valor bem alto ainda, né? 4 milhões e 300 para um jogador que ficou no Cruzeiro, né? Referente à passagem de 2018 e 2019. Ele teve no Cruzeiro também em 2013 e 2014, foi fundamental para o bicampeonato da Copa do Brasileirão e depois voltou em 2018, saindo do Palmeiras, foi importante também para a conquista da Copa do Brasil, mas fez parte daquela equipe rebaixada. O Egídio é uma das grandes figuras daquele time que foi muito mal em 2019, um dos caras do rebaixamento mesmo. Depois saiu, foi para o Fluminense, onde está lá 2 temporadas e até que está bem sim, mas ainda tem várias críticas dos torcedores nas redes sociais, principalmente por conta da questão defensiva, que o Egídio nunca foi o melhor defensor do mundo, isso aí todo mundo sabe, né? Ainda tem também outros 2 jogadores que entraram no processo na justiça, esses processos que são um pouco mais, assim, não tem como saber se o valor certinho ou não, porque ele é em segredo na justiça, que são no caso do Arthur Kaique e do Rodriguinho. O Arthur Kaique, de acordo com o Globo Esporte, cobra um valor próximo de 569 mil reais, que assim, tanto igual no caso do Egídio, tem salários atrasados, direitos de imagem, luvas e também cláusula de rescisão de contrato. Do Arthur Kaique tem principalmente salários atrasados, se você for lembrar, teve alguns jogadores do Cruzeiro, o Arthur Kaique é um desses, que não recebeu parte de outubro, novembro e também o 13º do ano passado, além de férias. Então, sem dúvidas, esses 569 mil reais deve ser justamente apenas disso. Tem também o Rodriguinho, que é algo próximo de 1 milhão e 400 mil reais que ele cobra. Isso só ele, fora aquela dívida na FIFA de quase 23 milhões de reais. Então, mais 1 milhão e 400 para o Rodriguinho, que tem principalmente por conta de salários atrasados e a rescisão de contrato dele, que é sem dúvidas um valor milionário, tá? Se for somar assim, a dívida do Egídio e também essa do Rodriguinho, além do Arthur Kaique, esse valor fica mais do que 7 milhões e 300 mil reais, que é um valor gigantesco apenas para 3 jogadores, se for pensar, né? Enfim. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito assim, de 100 milhões de reais que o Cruzeiro teria de prejuízo, deixaria de ganhar esse valor, caso a equipe não conseguisse o acesso para a Série A no ano que vem. Quem disse isso foi o próprio presidente do Cruzeiro, em um canal no YouTube, no caso, um podcast na resenha, na reserva no caso. Divulgou no YouTube, ele explicou assim a importância do Cruzeiro subir para a Série A e o que causaria essa permanência no Cruzeiro na Série B, tá? Que ele respondeu o seguinte, abre aspas, impacta em bilheteria, que certamente é muito maior na Série A, impacta em direito de TV, em patrocínio, é difícil estipular um valor, mas só na TV, no caso de direito de transmissão, já é 60 milhões de reais de diferença. Por volta de 100 milhões de reais no orçamento, algo nesse sentido, fecha aspas. Então assim, o Cruzeiro agora com esse ânimo totalmente diferente, se eu pegar ali 5 rodadas atrás, quando o Cruzeiro empatou com Londrina, não tem nada a ver na perspectiva do Cruzeiro que tem hoje, apenas 9 pontos fora do primeiro time dentro do G4 e que dá para buscar tirar essa diferença ao longo da competição sem sombra de dúvidas, tá? Em relação ao Z4 também, o Cruzeiro está um pouco mais tranquilo, 5 pontos de diferença, esperar completar essa rodada, mas deve terminar ali entre 3, 4 pontos de diferença, que já vai ser bem importante para realmente assim, ficar mais tranquilo e conseguir uma sequência bem melhor de vitórias. Então essa importância do Cruzeiro subir para a Série A, eu acho que não tem nem muito a ver igual, esses 100 milhões seria um valor extremamente baixo
perto também da perspectiva que o clube teria, por exemplo, com o clube empresa, que sem dúvidas na Série A, no ano que vem o Cruzeiro ainda vai estar captando investidores para esse projeto, e o Cruzeiro na Série A, logicamente, atrairia muito mais investidores, tá? E fora esse sentido assim de venda de camisa, de sócio-torcedor, porque na Série A o Cruzeiro, com um orçamento gigantesco desse, milionário, poderia trazer reforços muito mais interessantes do que está hoje, logicamente, porque o Cruzeiro mesmo na Série B contrata alguns jogadores que eu acho bem interessante, como por exemplo, ano passado mesmo, igual pegando o William Potker, o Arthur Kaique, eu acho excelentes jogadores, o Marcelo Moreno, que voltou também, é um excelente atleta, o Rodolfo, jogador de peso, o Rômulo também, mas assim, o Wellington Nem, um ótimo jogador que tem nome, mas na Série A seria um outro nível totalmente diferente, com pelo menos ali uma contratação bem forte por cada setor, nem que seja de fim de contrato, porque na Série A facilitaria muito mais a vida para o Cruzeiro, tá? E vocês ainda acreditam nesse acesso? Você acredita que não? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, que eu quero saber como está até seu índice de confiança depois dessa sequência absurda de jogos do Luxemburgo aqui no Cruzeiro, tá? E o último assunto desse vídeo é a respeito assim, de explicar para vocês como que o Cruzeiro planeja pagar esses salários atrasados até no fim da temporada, tá? Enfim, o Cruzeiro que já contratou o Luxemburgo nessa condição, que ele exigiu que todos os salários atrasados seriam pagos para melhorar o clima no vestiário. Isso foi fundamental para o Cruzeiro, que já está resultando em bons resultados dentro de campo, tá? Outra exigência do treinador foi justamente essa questão de manter os salários em dia até no final da temporada. E, logicamente, não dava para contar só com o Pedro Lourenço pagando esses salários, ele pagou mais de 9 milhões de salários atrasados, então seria algo próximo de 4 milhões por mês, 4 milhões e 200, isso é um absurdo. Então o Cruzeiro, de acordo com o Regis Campos, em uma entrevista ao Super Sports, então essa informação eu estou tirando de lá, o valor que o Cruzeiro iria conseguir é através da corretora de valores, a XP, que é a maior do país, tem um valor bilionário, pertence ao Itaú, e o Cruzeiro iria receber um valor antecipado da XP no recurso que seria gerado pela Sociedade Anônima de Futebol, no caso no Clube Empresa, tá? A XP que já foi oficializada há mais de um mês, que vai ser responsável por fazer essa transação assim do Cruzeiro para a arrecadação de fundos do projeto de Clube Empresa, então também vai lucrar bastante e vai passar já um valor para o Cruzeiro. O Regis Campos não, ó, mas já falando do Regis Campos, quando ele foi perguntado sobre a XP, ele falou o seguinte, abre aspas, a XP se comprometeu a nos ajudar financeiramente até o fim da temporada, mas para isso precisamos avançar com velocidade no projeto de Clube Empresa, fecha aspas, que é justamente sobre isso, né, porque a XP vai ganhar corretagem no valor investido no projeto de Clube Empresa, então, logicamente, quanto mais rápido for para eles, melhor. Então, até essa questão de valores foi especulado pelo Jairci Carvalho, que tem mais do que um mês e meio isso, tá? Para você ter uma noção, que ele já tinha falado que iria chegar 20 a 21 milhões de reais da XP antecipados ao Cruzeiro para pagar salários até o fim da temporada. Naquela época todo mundo ficou com o pé atrás se era verdade essa notícia ou não, mas agora a longo prazo aí você vê que realmente é verdade, mas ainda ninguém, igual o Super Sports não falou valores, o Regis Campos nessa entrevista também não falou nada, mas sem dúvidas 21 milhões de reais dava para manter sim os salários em dia até o final da temporada, e também assim, se não der, sei lá, a folha salarial seria o quê? 26 milhões de reais, supondo, tá? Porque ainda tem várias dívidas que o Cruzeiro paga a jogadores por mês, então é até difícil fazer um balanço de quanto o Cruzeiro gasta. Mas se fosse 26 milhões de reais, o Cruzeiro teria que tirar 5 milhões do próprio bolso para manter os vencimentos em dia até no fim da temporada. Então é bem mais tranquilo do que ter que contar igual antes. O Cruzeiro atrasava o salário, logicamente, porque eu não tinha nem fonte de receita para ficar pagando 3 milhões e meio, 3 milhões de reais de folha salarial dos jogadores e principalmente também dos funcionários, tá? Enfim, vocês, o que acharam sem respeito dessa parceria com a XP, que tem tudo para dar certo, principalmente depois dessa capitalização de recursos nesse projeto de Clube Empresa. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo de quase 400 milhões de reais que o próprio Regis Campos fala que o Cruzeiro pode conseguir construir num shopping, na antiga sede administrativa. Vou deixar aqui aparecer na tela final agora, além também de um atacante francês que o Pedro Lourenço estaria disposto a trazer para o Cruzeiro. Que história é essa? Surgiu muito forte lá no Instagram e eu trouxe aqui um vídeo exclusivo para vocês, para saber quem é esse jogador, que eu recomendo vocês darem uma olhada, beleza? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!